O Bolsonaro ele tem, vamos dizer, um baixo controle de emoções, né? E o que é importante a gente perceber? Que a postura dele era mais fechada, né? Houve um afastamento corporal de todos os candidatos, ele foi o que ficou, sem dúvida nenhuma, mais desconfortável. Além disso, ele teve menos contato ocular, tanto com os dois, né, os entrevistadores, quanto o público. Agora, o principal, né, que eu acho logo no início ali, quando a Renata dá boa noite para ele, quando ele vai falar, a gente teve uma expressão de desprezo. O desprezo é uma emoção que está ligada à superioridade. E quando entra no assunto de xingar os ministros, né, que foi colocado isso numa determinada situação, ele faz esse afastamento corporal, ele chega a erguer o queixo, que é um outro movimento muito típico desse desejo pela superioridade. E quando ele nega isso, a voz dele se altera. Então, nesse momento aí, quando se fala sobre o xingamento do ministro, a gente tem algumas incongruências. O Ciro Gomes, ele adota uma postura ali muito diferente, né, da postura dele no dia a dia. Ele está como meio que um intelectual, um professor, sendo que no povão, na rua, ele é mais um coronel. A linguagem corporal dele é completamente diferente. Porque no Ciro Gomes, por exemplo, era um bate-papo, era uma entrevista de um bate-papo onde deixava ele falar, inclusive muitas vezes algumas perguntas era reforçando o que ele tinha acabado de fazer. Agora, uma marca para mim que ficou do Ciro Gomes foi a questão do gerenciamento de impressões. É considerado uma conduta de manipulação ativa, onde eu tento manipular a impressão que você quer me gerar. O Ciro, em alguns momentos, quando vinha um desconforto, ele chegava, nem balançava, ele se balançava, ele até fazia um movimento assim, quando entrava em alguns assuntos desconfortáveis para o Ciro Gomes, na mesma hora ele começava a gangorrar. O Lula sabe usar muito bem a sua oratória, não só para conectar, mas como encantar. E é muito perceptível que no início ele estava muito nervoso, de repente ele começa a mudar. E observa a diferença, a postura dele com a do Bolsonaro. A dele, o corpo é para frente. Por quê? Assim, o subconsciente dos eleitores entendem que ele está interessado em estar ali. Ele fala olhando para a câmera, que ele fala, porque o brasileiro precisa voltar a comer picanha, tomar cerveja. Ele utiliza desse formato, usando um vocabulário mais simples e mais informal para acessar quem está à frente dele. E outra, quando ele faz isso, ele bota emoção. Você percebe que ele vai falar, o Lula, por que ele conecta tanto? Porque ele passa muita emoção. E as palavras, elas transmitem as ideias, são gestos que transmitem as emoções, e são as emoções que conectam os seres humanos. E o Lula ainda usa de mais uma técnica. Ele manipula muitas vezes a emoção da raiva, porque a raiva é uma emoção que está ligada à justiça. Então, se eu me sinto injustiçado, é uma emoção que ela vai vir para avisar que algo não está legal. Ela se comunica muito bem, ela me surpreendeu realmente com a leveza, a assertividade e a segurança que ela demonstrou durante a entrevista. Ela precisava se tirar em alguns momentos a questão do partido, que foi o primeiro assunto polêmico que surgiu dela ali, e nesse momento ela também cometeu uma resposta evasiva. E a partir disso ela foi falando muito eu, para ela tirar essa questão de que foi uma coisa colocada de primeira. E só que chegou um determinado momento que ela foi ficando desconfortável, ela se perde um pouco no seu discurso, e aí ela dá duas cortadas ali no Bonner, automático, ela, mas eu não era governadora, eu era vice, a caneta não estava comigo. Então ali você percebe um certo descontrole emocional, mas mínimo, mas sim, ela ali dos quatro foi que realmente se apresentou mais segura, mais confortável e mais assertiva, até mesmo pelo contexto, né, dos outros candidatos por já terem passado por ali.